Bom, nesse vídeo eu quero mostrar um recurso bem interessante no Excel, que é a tabela dinâmica, tá? Que às vezes a gente tem muitos tipos de dados para poder entender, para poder mesmo apresentar em relatórios, enfim, e a tabela dinâmica nos ajuda a fazer uma síntese desses dados, né? Então isso acaba nos auxiliando bastante a análise e entendimento dos dados. Então aqui a gente tem um exemplo onde nós temos aí números de pessoas que são vendedores, uma meta de vendas atingida, o mês que foi atingida essa meta, o ano, né? Aqui o estado, se eu quiser fazer, eu até vou tirar isso aqui porque eu não vou, bom, vou deixar. No vídeo anterior, depois clique na descrição, né? Eu fiz um vídeo anterior mostrando o gráfico de que a gente faz gráfico usando mapas, né? Até posso fazer nesse vídeo também, né? Com uma categoria. Já dando uma introdução a como é que a gente pode montar um painel no Excel, um dashboard, que é uma playlist de vídeos que eu ainda pretendo fazer para as próximas semanas. E as vendas, né? Então vamos selecionar isso aqui tudo e vamos fazer assim, ó. Eu posso criar um filtro para esses dados, né? Aqui, vamos deixar essa faixa aqui sempre aparecendo, mas a maneira mais interessante nós vimos aqui, vamos vir na opção desse selecionei aqui de tabela, vamos aqui em inserir tabela. E aí os dados da tabela estão já selecionou, né? E a tabela tem cabeçalhos que são aqui os títulos dos vendas, estado, ano, mês, meta, atingido e vendedor. Tá ok. Então eu poderia ter feito isso com um filtro simples, vindo aqui na opção, né? Poderia fazer assim também. Então, Ctrl Z para voltar. Eu poderia ter feito isso aqui, ó, em página inicial. E aí nós vamos aqui em inserir. Inserir não, nós vamos em dados, aliás, na guia dados aqui. E aí tem o filtro, né? Eu tenho que selecionar aqui seleciono o cabeçalho e ele faz o filtro. Poderia fazer por aqui também, né? Selecionando o cabeçalho e fazendo o filtro. Mas vamos selecionar tudo e vamos então inserir tabela. Tá? É com o cabeçalho e aí ela coloca o filtro também. Aqui eu posso selecionar, né, o filtro por nome do vendedor, então eu posso selecionar aqui nomes específicos e ele vai mostrar apenas as linhas relativas àqueles nomes. Né? Ou eu posso selecionar, por exemplo, colocar todos os dados aqui e selecionar para estado, por exemplo, eu quero mostrar só dados aí do Amazonas, então eu vou mostrar só o vendedor ali do Amazonas, né? E assim sucessivamente. Bom, tem uma opção aqui no Excel que é inserir tabela dinâmica, tá? Então eu poderia fazer direto isso, e essa opção aqui é bem legal, eu posso fazer primeiro a tabela, depois criar a tabela dinâmica, e ele ainda pode fazer assim, ó, tabela dinâmica recomendada. Tem tabelas dinâmicas que ele recomenda automaticamente, ele faz para nós. Então, se eu selecionar todos os dados aqui, ó, mesmo que eu não tenha colocado o filtro, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó, mesmo que eu não tenha colocado o filtro e eu colocar a tabela dinâmica recomendada, automaticamente ele vai criar para mim. Ó. Então, por exemplo, ele cria uma tabela recomendada de soma de meta atingida por estado, contagem de vendedor por estado, soma de meta atingida por mês, né? Então ele cria automaticamente essas tabelas para mim, né? Sem precisar criar filtros, né? Ou eu posso vir aqui e criar a tabela dinâmica de uma fonte de dados externa ou do intervalo, né? Como eu já selecionei, tá? Eu vou, né? Então vai aparecer esse menu. Posso colocar em uma nova planilha ou uma planilha existente. Vou colocar nessa célula K1 ali, né? Para poder comparar aqui a tabela dinâmica com a tabela original, tá? E ok, tá? Então eu poderia ter feito a mesma coisa, tendo a seleção do filtro de dados ali com as setinhas como eu mostrei, ou apenas ter deixado dessa forma. Então, ó, para criar um relatório, escolher campos na lista de campos da tabela dinâmica. Então vamos pensar assim, ó. Vamos supor que eu queira exibir dados do vendedor, que é o nome do vendedor. E aqui então a gente tem os rótulos da linha. Por que rótulos de linha? Porque o vendedor varia na linha. Né? O que eu quero exibir nesse vendedor? Eu quero exibir a meta atingida. Beleza, é a mesma coisa que está aqui para cada um, e aqui está em ordem alfabética dos vendedores. Então, mas o que eu quero filtrar? Vamos supor que eu queira filtrar, por exemplo, o ano em que essa meta foi atingida. Tá? Então, ó, eu posso arrastar campos entre linhas ou colunas. Então, vamos dizer que eu quero arrastar aqui, ó, soma de meta atingida, por exemplo, nas colunas. Ó. Então, aqui como rótulo de coluna, ele vai colocar a soma da meta atingida para cada cara, cada vendedor, certo? Né? Ou eu posso colocar também como filtro
como rótulo de linha. Ó. Então aqui, meta atingida, se eu marcar esse valor aqui, ó, ou posso selecionar vários itens, né, em separado, de forma alternada, ele vai mostrar quais são os vendedores que obtiveram esses valores aí de metas atingidas, tá? Eu não coloquei aqui nada de total, né, que seria o somatório dos valores. Vamos botar aqui, deixa eu voltar aqui, dar um Ctrl Z. Vou colocar aqui, ó, como filtros, vou arrastar. Posso clicar em mais tabelas, se eu quiser analisar, se tivesse mais tabelas para analisar. Ou eu poderia colocar, por exemplo, soma de meta atingida, vamos botar aqui vendas, vamos botar vendas nas colunas. Não. Vendas nas colunas, não. Então aqui ele vai colocar variando nas colunas as vendas, ó, os valores das vendas. Aqui seriam os rótulos então de coluna, os valores que eu quero selecionar, e os rótulos de linha, né? Então se eu quiser selecionar algumas pessoas em específico, por exemplo, né, eu vou obter dados da minha tabela apenas com, né, os valores, né, do total geral de cada um dessas pessoas que eu selecionei, certo? Então, por exemplo, aqui seria o total geral da Amália, o total geral do Antônio, o total geral do Clóvis, o total geral do Elúbio aqui, né? Variando para cada um dos rótulos de linha, que seriam os valores das vendas, tá? Aí eu posso fazer coisas mais complexas, eu posso, por exemplo, colocar no filtro, posso arrastar aqui estado e colocar para cá, filtro de estado. Então, por exemplo, aqui eu quero selecionar vários itens, né? Eu vou colocar aqui, vou limpar, quero selecionar o Acre, Amazonas, Distrito Federal e, sei lá, Roraima. Vou dar um OK, né? E aí aqui, ó, bom, como aqueles indivíduos que eu tinha selecionado antes não aparecem ali, né? Eu vou marcar para selecionar tudo, vou dar um OK, porque eu não sei quem é quem, né, daqueles estados, aí ele vai me mostrar, né? Porque ele está filtrando por estado. Então, por estado são essas pessoas aqui e ele está mostrando o total geral, tanto nas vendas quanto nas metas, por causa das metas que está mostrando. Posso também fazer, por exemplo, filtrar o ano por colunas, né? E que seria o meu rótulo de coluna por ano aqui, ó. Então, ó, 2023, 2023, 2020. Tem mais para cá, né? E aí eu posso selecionar, por exemplo, aqui, ó 2020, 2024, eu posso selecionar e verificar qual é o valor obtido naquele ano. Aqui por coluna fica um pouco estranho, né? Vamos colocar o ano aqui por linha, que eu acho que fica melhor, né? Ó, o ano, aí aqui aparece aqui, eu posso selecionar também tudo, né? Ou eu posso selecionar anos específicos, eu selecionar vários itens, 2018, 20 e 21, por exemplo. Ó, 2018 a 21 são essas duas pessoas que vão aparecer no dado da minha tabela. Tá? Ou eu posso colocar também por mês, posso colocar todos os valores, por exemplo, por mês aqui. Ó. Qual foi o mês que esse cara aqui, esse Heraldo, bateu essa meta? O mês foi fevereiro. Né? Se eu, por exemplo, quiser colocar, né, desmarcar o mês, ele desmarca. Certo? Se eu quiser tirar a meta atingida, ele tira. Eu vou colocar então todos os nomes aqui, ó, para selecionar tudo. Eu estava selecionando tudo. Eu vou colocar os anos, vou colocar tudo agora, ano e estado. Ano, e vou marcar todos os estados. E aí, claro, fica uma tabela bem mais completa. Mas eu posso trazer para cá, ó, toda vez que ele clica nesse maisinho, ele mostra o valor do mês relativo ao que foi atingido por aquela pessoa. Então, abril, julho, março, janeiro para cada um desses indivíduos. Ó. Claro que aqui fica um pouco mais difícil de visualizar. Eu poderia, de repente, tentar tirar esse rótulo de linha aqui, ó, que são os... Eu tinha colocado, acho que os valores aqui, deixa eu ver, vendedor, tentar tirar esse rótulo aqui de vendas, por exemplo, para ficar um pouco mais simples. Ó. E aqui, ó, desmarcando o rótulo de vendas, ele me mostra a soma da meta atingida e o mês que foi atingida essa meta para cada vendedor. Por exemplo, se eu quiser selecionar por estado, marcar, por exemplo, só esses 4 primeiros estados aqui, ó, do Acre até a Bahia, ele vai mostrar só os relativos a esses vendedores desses estados e os meses em que eles fizeram essas metas. Então, essa questão da tabela dinâmica, que eu também posso escolher os campos para adicionar ao relatório. Eu posso, por exemplo, colocar seções e campos área lado a lado. Né? Eu posso escolher para colocar somente seção, né? 2 por 2, dividir a tabela em 1 por 4, dividir em seção, campos e áreas empilhadas. Vamos colocar nesse campo 2 por 2 aqui, por exemplo. Eu posso, por exemplo, colocar mês aqui em valores, posso colocar aqui
estado em colunas, né? Então tem várias maneiras de eu adaptar essa organização da minha tabela dinâmica. Eu posso, por exemplo, mostrar seções, campos e áreas lado a lado. E aí posso colocar, por exemplo, marcar as vendas, não? Colocar as vendas como linhas, por exemplo, aparecendo nas linhas, ou posso pedir para que ela apareça em o somatório, né, dessas vendas aqui nas colunas. Eu posso inverter, posso tirar isso daqui, né? Eu posso colocar o estado nas linhas e as vendas nas colunas. Então isso depende, a soma, as minhas somas também, meus subtotais, eu posso, e a maneira como eu vou filtrar, é que eu estou filtrando em anos. Eu poderia filtrar, por exemplo, por vendedor, né, pelo nome do vendedor, aqui, por exemplo, Aldemar, ok, vai aparecer só o Aldemar. Como eu estou filtrando os valores aqui dos rótulos de coluna, eu cortei aqui o rótulo os estados, eu vou selecionar tudo, vai aparecer o estado, né, que é o Mato Grosso do Sul aí, né, o, o Valdemar. Então, o Aldemar. Então, na verdade, a ideia da tabela dinâmica é que ela é uma estrutura que tem dentro do Excel que facilita a visualização de dados complexos. Tá? E quando a gente quer trabalhar, então, até com cruzamento de muitas informações, quando a gente tem cruzamento de informações dentro dos dados, a tabela dinâmica nos auxilia bastante nesse tipo de análise.